Oi, pessoal! É comum que as empresas convoquem os funcionários para participar de reuniões, treinamentos. E aí, será que o funcionário ele é obrigado a comparecer nessas reuniões e treinamentos? E se o treinamento, a reunião for fora do horário de trabalho? É obrigado? Fica comigo no vídeo para descobrir. Então, como eu falei no começo do vídeo, de fato é comum acontecerem essas reuniões, esses treinamentos, então a gente precisa ficar atento sobre essas questões de sou obrigado a comparecer ou não. De fato, os treinamentos eles são positivos, né? O objetivo dessas reuniões, treinamentos, muitas vezes é melhorar a equipe, aprimorar a equipe para que se consiga desenvolver melhor o trabalho, se atinjam melhores resultados. Então, os objetivos dessas reuniões são sim positivos e é interessante que se compareça, que se participe, que se tenha uma atitude positiva do funcionário nesse sentido de cooperar com a empresa, de buscar um crescimento, de buscar um melhor rendimento. Então, os treinamentos e reuniões, eles são positivos. Entretanto, pessoal, é bem importante a gente ficar atento para que a reunião ela aconteça de uma maneira saudável e de fato correta. Então, quais são os pontos que a gente precisa se atentar para ver se de fato ela está acontecendo da maneira como deveria acontecer? O primeiro deles, sem dúvida, é a questão do respeito, né? Um treinamento, uma reunião, ela é feita para se alavancar o potencial daquela equipe. Então, jamais deve ser um momento em que há desrespeitos, xingamentos, comparações na intenção de diminuir um funcionário. Então, é para ser sempre um ambiente com muito respeito, né, cautela nas informações que vão ser passadas, para incentivar a equipe realmente a crescer. E não nunca num sentido de desrespeito, desmotivação, xingamentos. Isso é completamente errado e não deve acontecer num treinamento. Inclusive, se acontecer, é possível analisar as hipóteses de uma indenização por danos morais. Na sequência, todo e qualquer tempo de reunião, de treinamento precisa estar registrado. Ou seja, é interessante que esses treinamentos e reuniões aconteçam durante o horário de trabalho do funcionário, porque dessa maneira já está registrado o momento de trabalho, então ele para talvez um momento de fazer uma venda, de prestar um atendimento a um cliente, para de fato ir para essa reunião e treinamento, e aí de fato já está registrado no cartão ponto dele o começo da jornada de trabalho e o final, então a reunião ela está englobada dentro desse horário, ok? Ou então, se for realmente acontecer em momentos que não fazem parte da jornada de trabalho daquele funcionário, que se permita o registro dessa hora extra, né? Às vezes uma reunião no começo do dia, antes de abrir a loja, ou então ao final do dia para discutir como foram as vendas do dia, como foi o atendimento, como foi a produção das peças. Sempre essas reuniões que são no final ou no começo do dia, elas precisam obrigatoriamente constar no cartão ponto, né? O horário que foi dedicado àquilo, então 1 hora de reunião, meia hora de reunião, de treinamento, precisa estar no cartão ponto, precisa haver o registro desse momento em que o funcionário está se dedicando à empresa. Porque muitas vezes a gente pensa, né? Poxa vida, esse funcionário, nesse momento ele não está vendendo, ele é um vendedor. Ainda assim, ele está trabalhando, ele está se dedicando à empresa, ele está à disposição da empresa. Isso é um tempo de trabalho, então sempre deve haver o registro num cartão ponto, numa ficha de horários, sempre deve haver o registro. Um problema que a gente vê acontecer frequentemente é essa questão da ausência do registro da reunião, do treinamento, né, do tempo que é dedicado para fazer essa atividade. Sempre que isso acontecer, está errado, né? Por quê? Porque o funcionário precisa registrar para que então haja o pagamento ou então a compensação, né? A gente sabe que as horas que são prestadas extra horário normal de trabalho, elas devem ser sempre pagas no recibo de salário ou então compensadas. Então a empresa ela poderia às vezes disponibilizar uma folga de meio período, né, no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, para compensar esses momentos de reunião que o funcionário está participando. Ou então, se não puder dar a folga, ela faz de fato o pagamento. O que acontece? Se esse momento de reunião, treinamento não fica registrado no recibo de salário, por consequência, não vai haver o pagamento desse período dedicado à empresa, né, desse período em que o funcionário esteve à disposição. E aí que mora o problema, né?
toda essa hora de disposição à empresa, ela precisa ser remunerada. Então, se houver reuniões, treinamentos, sem que haja o registro, há de fato um equívoco nessa conduta, né? Porque o funcionário precisa receber sobre esse tempo. O ideal, então, é que se o funcionário está passando por algum tipo de problema com relação a reuniões, treinamentos, como, por exemplo, o não registro, o não pagamento das horas, a não compensação das horas, ele deve comunicar à empresa que, de fato, essa conduta está equivocada para buscar uma solução, né, para que se busque o registro desse período dedicado à empresa e o pagamento, ou então a compensação, ou então, caso de fato a situação não se resolva, é possível buscar o pagamento dessas horas indo à justiça através de um processo trabalhista. Lembrando que muitas vezes o documento, como a gente falou, ele não vai estar bom para o funcionário, que ele não vai mostrar que de fato o funcionário esteve nessa reunião. Mas nesse momento é que entra a prova testemunhal, né? Pessoas que estiveram presentes nessa reunião junto com o funcionário, elas vão poder afirmar para o juiz que de fato ele estava lá e que ele começou o tempo de trabalho, o tempo à disposição da empresa antes do que está escrito no documento que a empresa vai apresentar, né? No documento de cartão ponto que a empresa vai trazer ao processo. Então aí que entra a importância da prova testemunhal de pessoas que conviveram, que estiveram presentes nesse momento de reunião e que viram que de fato não era permitido o registro e também que não acontecia o pagamento ou a compensação. Entenderam, gente? Acredito que ficou bem claro sobre ser obrigado ou não a participar dessas reuniões. De fato, é muito interessante que se compareça, mas existem essas condições, né? A reunião ela precisa ser sempre muito respeitosa, precisa haver o registro, o pagamento dessas horas ou então a compensação, tá ok? Obrigada pela atenção de vocês, para aqueles que ficaram até o final do vídeo. Compartilhem e curtam aqui se vocês gostaram e se inscrevam aqui no canal. Até a próxima!